Conversando agora com Mariana Dantas, a superintendente de esportes do estado de Sergipe. Mariana, diante do que nós vimos, do que o Sidraque Marinho explicou com relação ao gramado que vem sendo muito criticado, qual é a palavra final da Superintendência de Esportes? Veja, Batalha, nós passamos por um período, de crise no gramado do Batistão, isso foi notório. E a partir dali nós entendemos que apenas a nossa equipe e as consultorias que nós tínhamos aqui dentro do estado ainda não eram suficientes, talvez por falta de maquinários mais preparados realmente para atender a um gramado como o Batistão. Foi daí que nós contratamos a Greenleaf, que é uma empresa especializada em gramado, ela que cuida da Arena Maracanã, da Arena Fonte Nova, do Estádio do Repelé, ou seja, é uma empresa com know-how que cuida dos principais gramados do estádio gramados de estádios do país e está agora cuidando do Batistão já há alguns meses, justamente para que a gente tenha um gramado apto, à altura do futebol sergipano. O que acontece agora nesse início de temporada de 2021? Primeiro que nós tivemos temporadas em um ano totalmente atípico, Tivemos um intervalo de 15 dias entre 2020 e 2021 dentro do futebol. E outra coisa é que, assim como os atletas de alto rendimento, o gramado também tem os seus ciclos, Então, para quem trabalhou no esporte, para quem trabalha no esporte, sabe que todo atleta ele tem seus treinamentos voltados para a temporada. Se ele vai para uma Olimpíada, ele tem um ciclo de treinamento e tem um período de descanso, que faz parte desse processo também. A mesma coisa é o gramado. Ele passou por uma temporada muito intensa e precisaria de mais tempo hábil para que ele tivesse uma recuperação. Nessa recuperação, está sendo realizado um tratamento de choque que dá esse aspecto visual feio, mas o gramado está em condições de jogo, ele está com uma boa jogabilidade, Você vê que a bola está rolando, mas visualmente ele ainda está feio justamente porque ele recebeu um tratamento de choque e agora vão brotar novas folhagens para que daqui a alguns dias a gente tenha realmente o gramado visualmente também bonito. Mariana, a questão do gramado você já explicou, o Sidraque já havia fornecido detalhes, e a Superintendência de Esportes em si, como é que está funcionando, quais as perspectivas para esse ano de 2021, porque não é apenas futebol, existem 3 dezenas de modalidades esportivas, karatê, por exemplo, que você foi um dos destaques, como é que vocês estão no momento? Bem, aqui na Superintendência nós estabelecemos 4 frentes prioritárias de trabalho, que é a captação de eventos esportivos, porque a gente entende que o esporte ele pode ser um fator muito importante nessa retomada econômica, juntamente com o turismo, geração de empregos também. Estamos trazendo para 2021 agora para o Estado 4 eventos multimodalidades de renome nacional, que são os Jogos da Juventude, do Comitê Olímpico do Brasil, Seletiva da Ginasíade, da CBDE, os Jogos Universitários de Praia, da CBDU e as Olimpíadas Especiais da PAI. Então, são eventos extremamente importantes que vai estar movimentando aqui mais ou menos 15 mil pessoas, vão estar aqui no nosso estado, ao longo do ano. Outra frente da gente é o desporto educacional. A gente entende que o esporte ele tem que estar já na base, desde a formação, desde o início daquela criança, daquele adolescente, trabalhando realmente na formação do cidadão, independente se ele vai ser campeão ou não, mas a gente sabe que o esporte, junto com a educação, é uma fórmula infalível, Esporte, Educação e Cultura. Não à toa estamos dentro da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, justamente para a gente trabalhar isso como uma prioridade. A gente tem também o esporte de alto rendimento, que aí efetivamente a gente faz parceria com as federações, para apoio a elas. Nós temos aqui alguns projetos que a gente está dando início agora em março. O que já está ativo, que a gente vai começar as inscrições agora em março, é o Sergipe no Pódio. É um programa de emissão de passagens aéreas, onde as federações vão poder indicar os seus melhores atletas para que a gente forneça essas passagens e os atletas tenham as suas participações garantidas nos principais eventos do país. E tem outros tantos que eu não posso dar spoiler porque estou aguardando a autorização da PGE. Olha, eu estou surpreso com essas boas notícias, Eu terminei atirando no que vi, que foi o gramado, e acertando no que não vi, porque eu faço questão sempre de trazer ao público essas novidades, essas boas notícias, o apoio, porque eu digo sempre o seguinte, o governante que bem pensar, ele investe muito no esporte, ou mais no esporte, porque é muito mais barato você construir, por exemplo, uma quadra esportiva, do que estar aumentando presídios
ou manicômios para drogados. Então, essa é a verdade nua e crua, né, Mariana? É isso mesmo. E falando nessa parte de infraestrutura, que é a nossa quarta frente, né, como prioridade, é justamente otimizar os nossos espaços públicos. Não só nessa parte de manutenção, de reformas, mas que a gente possa ofertar de melhor maneira para a sociedade, né? Eu acho meio que inadmissível você ter uma estrutura como um ginásio esportivo para funcionar apenas finais de semana, né? Então, justamente nessa vinculação que a gente tem com as escolas, né, e com a sociedade civil como um todo, para que a gente possa dar mais utilidade para esses espaços. Em termos de reformas e construções, só apenas entre 2020 e 2021, a gente está aí com um orçamento estimado, aproximado aí em 12 milhões investidos diretamente na infraestrutura esportiva. A gente tem o Constâncio Vieira, que está em vez de ser entregue à primeira etapa da reforma, né? Já estamos licitado o projeto para fazer a segunda etapa. A segunda etapa do Constâncio Vieira é o que a gente chama do embelezamento, né? A parte arquitetônica, deixar ele mais moderno, também com iluminação de LED, com um sistema de som automatizado. Então, enfim, nessa primeira etapa a gente está cuidando da infraestrutura interna, né? Uma obra de 40 anos que nunca sofreu uma grande intervenção. Então, essa parte elétrica, a parte hidráulica, a acessibilidade, que é tão necessária também, né? Então, isso daí já está bem encaminhado. Estamos agora, vamos iniciar a reforma, já nos próximos dias vamos dar a ordem de serviço para a cobertura da quadra do Geraldão, que é anexo à piscina do Parque Zé Peixe, né? O Parque Zé Peixe também está com processo licitatório em andamento. Entregamos, em setembro, outubro do ano passado, o Paulo Barreto completamente reformado, né? Uma obra aproximada aí de 4 milhões de reais. Enfim, e todas as outras que são manutenções diárias, né, que a gente precisa fazer. Através de emendas parlamentares também estamos construindo aí campos e quadras de societies e campos de grama natural também pelo interior do estado. Muito bem. Mariana, foi uma satisfação muito grande. Oportunamente nós voltaremos a conversar com muito mais tempo e eu fico muito satisfeito em poder, através do nosso programa, levar ao público essas boas informações que você traz, tá? Muito obrigada, estaremos sempre à disposição. Muito bem, estamos chegando, portanto, ao final do nosso programa, trazendo essas boas informações que a Mariana Dantas traz para a gente aqui para o programa Batalha na TV. Muito obrigado a todos e estaremos de volta na próxima semana e vamos fazer uma visita ao ITPS, conversar com o presidente Cacá Andrade na próxima semana. Um abraço e até lá.